Eduardo Bolsonaro, que de uns 2 meses pra cá vem sendo alvo de uma campanha de marketing interno do bolsonarismo para ele virar uma espécie de liderança nacional, ele começou a fazer um enfrentamento ao Nicolas, tá? Ele tá tentando enquadrar o Nicolas, e quem veio a público hoje enquadrar o Nicolas foi o Alan, e pela primeira vez o Eduardo se posicionou de maneira clara para enfrentar o Nicolas. A gente precisa lembrar que o Eduardo ele precisa ser visto como um cara que quando precisou peitar o Marçal, ele apanhou do próprio público e depois foi se esconder, porque os Bolsonaro, eles são frouxos. Se você for entender o que é um Bolsonaro, um bolsonarista, antes de tudo, é um frouxo, é um homem fracão, um Zé Bunda, né? E depois tem até, eu vou até comentar disso, porque pegaram um vídeo meu, né, que eu tô falando assim, Bolsonaro, vocês querem enfrentar o crime organizado conosco? Nós não vamos julgar vocês não, tá? Tamo aqui, aí eles, mas você sempre atacou a gente, olha só. Sim, eu sempre ataquei, vocês também sempre nos atacaram. Eu estou falando assim, quer deixar as diferenças de lado para que a gente possa, por exemplo, sei lá, atacar o PCC e o Comando Vermelho? Pra eles não, pra eles é mais importante ficar com o PCC e o Comando Vermelho do que conversar com a gente. E eu não esperava nada de muito diferente vindo de quem tá atacando, porque a real é o seguinte, por mais que os bolsonaristas não gostem, muito bolsonarista e ex-bolsonarista tá vindo pra cá sim. Então, na verdade, o recado foi mais pra essas pessoas que estão vindo, não pra vocês, né? E quem tá vindo, a gente vai ser educado, vai acolher, não vai mudar nossas ideias em nenhum sentido, e nós vamos fazer, entendeu? E nós vamos continuar enfrentando. Agora, vocês são bundões. A gente tem que falar dessa briga, tá? Porque essa é uma briga importante, a gente já vinha avisando que essa briga ia continuar e que a treta tá indo. E quais são os lados da treta? De um lado, Eduardo Bolsonaro representando a família, tá? Buscando mostrar que ele é um sucessor ideal do pai. A família Bolsonaro tá botando ele para viajar para os Estados Unidos o tempo todo para mostrar que ele está articulando uma força norte-americana do ponto de vista diplomático, da influência para derrotar o Xandão aqui. Então ele fica gravando vídeos e ele não esconde, né? Tem um negócio cômico, a gente chegou a mostrar em live aqui, que era Eduardo Bolsonaro. Vocês viram o que aconteceu? Coincidência, né? É uma foto dele, tipo, pendurado na bola do Trump, né? Tipo, olha só o que eu aprontei, né? O que é um tanto quanto ridículo você precisa falar que você fez algo só pra todo mundo ver. Foi ele, não fui eu, tá vendo? Fui eu. O que já era, vamos dizer assim, sintomático de que ele tava com os ciúmes do Nicolas. Do outro Nicolas, que ele é um aproveitador e que é um malandro, né? Então ele viveu pendurado nas bolas do Bolsonaro e agora ele quer, né, comer o Bolsonaro pelo lado. E o que o Nicolas fez, né? Ele foi pros Estados Unidos, o Rafael Almeida Rizzo, concorrer com o Eduardo, e essa é a real. Ele foi, por que ele foi lá? Ele foi lutar? Ele foi gravar uns vídeos, uns podcasts, porque ele fez contatos lá nos Estados Unidos com a direita americana e tal. Então ele tá indo lá gravar vídeo, fazer a turnê dele, e aí nisso ele concorre com o próprio Eduardo. E aí ele entra na seara do Eduardo, que é muito ruim pro Eduardo. Que é tipo, mas o cara tá querendo me deixar obsoleto? Calma aí. Só que o Nicolas, né, eu cheguei a ver um pedaço, ele não foi exatamente feliz, se ele estava tentando evitar uma briga, nas entrevistas que ele deu, né? Ele mostra certo desdém pelo Bolsonaro ali nas falas. E aí começa a azedar, né? Então vamos ver, porque outras pessoas estão percebendo isso e estão entendendo o que está acontecendo. Uma delas parece ser o Alan dos Santos, então vamos ver o Alan dos Santos falando sobre isso. O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. É exatamente isso que ele tá fazendo. Na verdade, quem dera eu aqui complementar o nosso outlaw, o nosso fora da lei, que assim, ele tá mais estiloso, né, nesse exílio, né? Sim, tá mais estiloso lá no Santos. Tá, mano, com umas roupas mais legais, belo boné, meteu um óculos, tá com uma barba mais regulada, nem parece um mendigo como eu, tá? A Alan dos Santos tá na estica, tá no jeito ali e mandou uma real, isso é verdade. E ele tem que entender que, assim, quero complementar, assim, Alan, se me permite aí, né, complementar, não é só o Nicolas, né, o Nicolas faz parte de uma geração de bolsonaristas que são carreiristas, o Nicolas é um carreirista. Você vai pegar toda a turma do Nicolas, pega o PL Jovem, você quer olhar o que é a formação PL Jovem, que são pessoas jovens, malandras, vários ex-MBLs, mas um monte de ex-MBL, que se era um MBL no período que o MBL odiava o Bolsonaro, odeiam o Bolsonaro e só estão com o Bolsonaro pra fazer exatamente isso, que é um carreirismo. Só que vocês, bolsonaristas, vocês são oportunistas também, então vocês querem esses caras por perto, né? Vocês fizeram a confederação dos oportunistas.
e caíram do poder. E aí aquela coisa farinha pouco meu pirão primeiro, e que todo mundo começa a fazer seu planejamento, né? Mostrando que não é um grupo político com um projeto de Brasil, né? Vocês não têm um projeto, vocês têm um processo aí que vocês estão, né? Um puxando a perna do outro e tal, e o Bolsonaro por enquanto é a liderança principal, mas o maior incentivador disso que o Nicolas faz chama-se Valdemar da Costa Neto. É o Valdemar, assim, não se iluda. Tá? Há dinheiro nessa brincadeira. E há dinheiro e há interesse. Isso aí é o Valdemar. Vamos lá. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. O que vai sobrar do quê? Eu tô viajando, pode... Como é que é? Volta um Do pouquinho. Brasil. O que vai sobrar do Brasil não vai mudar nada. Bolsonaro preso. Tipo, nossa. Os que caras vai dão um sobrar? valor ao Bolsonaro que, né? O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando, pode me criticar. Não, abertamente. é exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar pro passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Eu fui independente. Sim, é exatamente isso. Na verdade, se vocês olharem direitinho, quando o Nicolas ganhou para deputado federal, ele parou de falar dos assuntos que poderiam dar, sei lá, cassação. Só tirou o pé, guardou. Ó, é isso. Mas não só ele. Não só ele. O bolsonarismo é isso. Né? Não podemos esquecer, não só ele. Vamos lá. Com medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual futuro, filhão? Diz para mim. Qual futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe, ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seif. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, O Jorge pensa o Seif, quê? gente, o Alan dos Santos, meu querido, o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Ele fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Desde então ele é uma sombra andando lá. Para. O critério dele é aparecer com o Alan dos Santos. Você é do bloco da família. Ainda que faça algumas críticas aqui e ali, você é do bloco da família nisso aí, a família vai estar jogando com você. Ainda mais que você sendo útil batendo no Nicolas agora. Não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É típica mentalidade brasileira mesquinha. Ué, mas o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão. A política, assim, Brasília inteira sabe disso. Ele manteve o mandato dele por causa disso. Teve um beneplácito ali, continuou senador. Ele é né, que é o seguinte, né? Na próxima eleição pro Senado, né? Vocês estão, vamos montar uma bancada de bolsonaristas que vão votar pelo impeachment do Xandão. Não será o caso dele. Tá todo cagado, tá morrendo de medo. E foi isso? Foi essa parte do Alan. Isso, e aí entra o principal, que é aí embaixo, né? Dudu vai ali e manda. Pra mim fica muito claro, o mesmo método e até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan dos Santos perseguem a mim e todos da direita. Eu só não estou exilado igual o Alan dos Santos porque isso, por uma questão de oportunidade, mas assim que puder o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da direita. Ou pior, o Eduardo Bolsonaro, né? Quando o Mauro Cid, o depoimento dele é bem claro sobre o fato do Eduardo e da Michelle serem dois tarados pelo golpe, né? Então talvez ele tenha falando aí que tenha medo porque ele tenha um pouquinho de culpa no cartório, né? O Eduardo Bolsonaro, por ele, o Brasil tinha tido um golpe mesmo. O pai dele seria hoje o nosso ditador. A gente estava aqui sob a administração do Bolsonaro e estava tudo muito bem, estava tudo funcionando. Alan dos Santos que defendia também um golpe de Estado, né? Ele era um tarado para um golpe de Estado. Tarado, as reuniões dele tinham a casa dele lá tinha reuniões disso aí. Nunca vou me esquecer que era o Alan, né, que sabia a geolocalização minha no dia da operação ilegal que teve contra o MBL em 2020, né, e ele tava falando, o Renan tá em tal lugar, tá sendo com outra pessoa. E depois a gente descobriu que havia um software que estava sendo usado de maneira ilegal pela turma do Bolsonaro para ficar monitorando adversários políticos, né. Então,
É foda que reclamar que estavam. Vocês vivem numa ditadura aí no Brasil quando, né? Quase vivemos na deles. Só muda o dono aí da ditadura. Só muda o dono na brincadeira. Então, não vou ficar aqui também. É uma briga de filhos da puta, todos esses caras. É uma briga de um bando de gente suja. É bem escroto, bem escroto. E a briga tá avançando, né? Eu não vou ler esse textão merda aí do Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo vai ter que se posicionar ao longo do tempo contra o Nicolas. Eles sabem, né? A leitura que o Alan, aí já, né, sendo frio aqui, a leitura que o Alan faz sobre o Nicolas ela é muito verdadeira. O Nicolas, pro plano dele funcionar, ele vai precisar ficar mamando o Bolsonaro com alguma distância, né? Ao longo do tempo. Ele nunca vai comprar uma briga frontal. Então os Bolsonaro vão poder botar água no chope do Nicolas, buscando esse confronto, buscando esse enfrentamento e enquadrando ele.